A voz do pastor, domingo 22 de janeiro de 2023. Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, você que já é ouvinte, você que está sintonizado aqui na Rádio Canção Nova, FM 90.9. Nós espalhamos o amor pelo ar. Que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas, através deste programa que é a voz do pastor. Acolho também você, ouvinte, que está nos acompanhando pela rede Canção Nova de rádio, através da internet por todo o Brasil e pelo mundo, por meio dos aplicativos da Rádio Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 22 de janeiro de 2023, celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Este terceiro domingo, ouvinte, desde 30 de setembro de 2019, passou a ser chamado de Domingo da Palavra de Deus. Através do documento chamado pelo Papa Francisco, Abriu-lhes o Entendimento, o nosso Santo Padre estabeleceu que o terceiro domingo do tempo comum fosse dedicado à celebração, reflexão e divulgação da palavra de Deus. Assim, ele se expressou naquela ocasião, 30 de setembro de 2019. As comunidades encontrarão a forma de viver este domingo como um dia solene. Entretanto, será importante que, na celebração eucarística, se possa entronizar o texto sagrado, de modo a tornar evidente aos olhos da Assembleia o valor normativo que possui a palavra de Deus. Neste domingo, continuou o Santo Padre, em particular, será útil colocar em evidência a sua proclamação e adaptar a homilia para se pôr em destaque o serviço que se presta à palavra do Senhor. Neste domingo, os bispos poderão celebrar o rito do leitorado ou confiar um ministério semelhante a fim de chamar a atenção para a importância da proclamação da palavra de Deus na liturgia. De fato, é fundamental que se faça todo o esforço possível no sentido de preparar alguns fiéis para serem verdadeiramente anunciadores da palavra com uma preparação adequada, tal como já acontece habitualmente com os acólitos, os ministros extraordinários da comunhão. Da mesma maneira, os párocos poderão encontrar formas de entregar a Bíblia ou um dos seus livros a toda a Assembleia, de modo a fazer emergir a importância de continuar na vida diária a leitura, o aprofundamento e a oração com a Sagrada Escritura, com particular referência à leitura orante da Palavra de Deus. São as palavras, ouvinte, do Santo Padre, quando instituiu que este terceiro domingo do tempo comum fosse, portanto, dedicado à Palavra de Deus. A instituição aconteceu em 2019, nós estamos, portanto, no quarto domingo da Palavra de Deus. O Papa Francisco, hoje em Roma, confere a homens e mulheres leigos os ministérios do leitorado e o ministério de catequista. Em particular, 3 pessoas receberão o ministério do leitorado e 7 o ministério de catequista. São fiéis leigos e leigas que pretendem representar o povo de Deus e são provenientes da Itália, Congo, Filipinas, México e País de Gales. Assim, será comemorado
o Domingo da Palavra de Deus em Roma pelo Papa Francisco. Mas, ouvinte, escutemos então o que nos diz o Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum. Nós temos Mateus capítulo 4, versículos do 12 ao 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvinte, faço alguns comentários ao texto do evangelho que nós acabamos de escutar. O trecho de hoje começa dizendo que, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. A prisão de João Batista ofereceu a Jesus um sinal externo para que ele pudesse assumir mais prontamente a sua missão. Então o texto diz que ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali. Então, Jesus deixa a própria terra, a família, o trabalho. Mateus comenta esta decisão utilizando então a citação bíblica: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Então, eis a citação bíblica, ouvinte da rádio Canção Nova. Jesus, então, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. A escolha da cidade não é aleatória. Jesus vai para perto das águas. Em uma região tão seca como a Palestina, a vida florescia e se sustentava perto dos mananciais de água, com a pesca, o salgamento de peixes, comércio e muito trânsito de pessoas. Isso fazia de Cafarnaum um lugar bom para o ministério de Jesus. Ali passavam as caravanas comerciais, turísticas e militares. Por isso, o que acontecia em Cafarnaum logo se espalhava por todas as cidades e povoados da redondeza. Jesus, então, escolhe um local estratégico para iniciar o seu ministério e estabelecer as fontes e fundamentos de sua missão. A pregação, então, se inicia nas terras de Zabulon e Neftali, as primeiras tribos de Israel que caíram sob o domínio dos assírios e foram então dispersas, onde
os poucos hebreus que permaneceram foram influenciados pela cultura dos pagãos com quem se misturavam. As guerras, as ocupações das terras por parte dos estrangeiros que se sucederam, alternaram, contaminaram então a cultura e a religião daqueles habitantes, portanto, de Zabulon e Neftali. Era aquela uma terra de pagãos e uma fé que se confrontava com as outras religiões. A Galileia era geograficamente distante do Templo de Jerusalém. Os seus habitantes, inclusive, tinham dificuldades para cumprir os compromissos religiosos com o templo. Eram pessoas normalmente distantes de Deus. O Messias, então, começa a reuni-los. É o ponto de passagem para o mundo pagão. Algo muito semelhante ao que está acontecendo hoje em outras partes do mundo. Poderia também indicar o universo interior de cada um de nós, um campo onde o trigo e o joio se misturam. Os judeus, então, diziam: pode vir algo de bom da Galileia? Jesus, então, escolhe habitar ali, compartilhar tudo com estes habitantes, levar a luz. Onde a escuridão é maior, ali deve brilhar uma grande luz. Jesus fixa, então, residência onde as esperanças são poucas e onde as pessoas valem menos. O texto diz que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, acontece a realização da profecia de Isaías. O povo de Israel, destruído pelas guerras e governos injustos, tem agora a possibilidade de uma verdadeira libertação. Jesus traz não somente uma luz, mas uma grande luz, uma libertação muito mais profunda do que a política anunciada por Isaías. O Evangelho continua. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ora, ouvinte, Jesus diz-nos que o reino do céu está próximo, que Deus está muito vizinho de nós. Aqui está a grande novidade, a primeira mensagem: Deus não está longe. Aquele que habita nos céus desceu à terra, fez-se homem. É uma mensagem de alegria. Deus veio pessoalmente visitar-nos, fazendo-se homem. Não tomou a nossa condição humana por um sentido de dever, mas por amor. Amorosamente assumiu a nossa humanidade, porque então, amorosamente, assumiu a nossa humanidade. A gente assume aquilo que nós amamos. E Deus assumiu a nossa humanidade porque nos ama e gratuitamente quer nos dar a salvação que sozinhos nós não poderíamos obter. Deus deseja estar conosco, dar-nos o encanto de seu viver, a paz do seu coração, a alegria de seu perdão e nos oferecer o amor do seu coração. Convertei-vos então significa: se dê conta, volte-se para a luz, porque a luz está aqui. A boa notícia é esta: Deus está operando, está trabalhando aqui entre as nossas serras e os nossos vales, entre a caatinga e a mata. Está trabalhando conosco pelas ruas, então, de Cafarnaum, de Betsaida, pelas ruas de Vitória da Conquista, pelas ruas das outras cidades da nossa arquidiocese, pelas ruas e pelas avenidas das cidades do Brasil e do mundo. E cada estrada do mundo é como se fosse uma estrada da Galileia. E nós, no entanto, caminhamos distraídos e pisoteamos tesouros
passamos por cima de joias e não nos damos conta. É a beleza e a riqueza da palavra do Senhor. O texto continua. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Jesus, ouvinte, assume um estilo ministerial diferente. Não prega no deserto, não exerce o seu ministério sozinho, como fez João Batista, não com palavras duras de ameaças. Encontramos Jesus, com efeito, ao longo do mar, buscando pessoas duplas de irmãos para compartilhar a sua missão. A eles é pedido de repetir as mesmas exigências efetuadas por Jesus, deixar os afetos mais íntimos, o próprio trabalho e a própria habitação para compartilhar um novo estilo de vida e um modo inédito de conduzir a própria existência. A atenção de Jesus se dirige para a condição física de pobreza e de saúde das pessoas. Depois de ter anunciado a proximidade do reino e ter exigido a mudança radical de vida, Jesus convidou aqueles pescadores que encontrou trabalhando, ocupados com os seus trabalhos e vivendo com os seus familiares, que eles o acompanhassem na sua missão. Deveriam deixar tudo aquilo que tinham nas mãos, as redes e o trabalho, desfazer-se do que ocupavam as suas mentes e os seus corações, os pais e os familiares, para terem a única preocupação, o seguimento de Jesus. Significa optar por ele com radicalidade, que façamos de sua companhia o objetivo de nossas vidas. Os rabinos tinham discípulos, alguns jovens que iam aprender com eles a interpretar as Escrituras. O seguimento de Jesus é uma coisa diferente. Primeiro, Jesus era quem escolhia e chamava os seus discípulos, e não o contrário. Isso pressupõe um amor particular e um especial projeto em relação a eles. Segundo, o seguir não era tanto a procura, o seguir não era tanto a busca de uma doutrina, mas de uma pessoa que, inclusive, conviverá com os seus discípulos, instaurando com eles uma fusão de sentimentos e de pensamentos, até chamá-los de amigos e até de filhinhos. Por último, seguir significa percorrer o mesmo itinerário que Jesus percorreu, inclusive chegando até a morte de cruz. Existe uma progressão no abandonar as redes, a barca, enfim, os pais. É a separação de tudo, também da família e mais ainda de si mesmo. Renegar a si mesmo. Isso só acontece se a conversão opera uma reviravolta total na nossa vida, criando nela uma existência completamente nova. Devendo escolher os seus colaboradores, Jesus não começou pelos grandes da terra, os sábios e os cheios de prestígio, mas pelos pescadores, simples e sinceros. A prontidão com a qual os irmãos deixaram tudo indica a prioridade que se deve dar ao reino e a urgência de sua difusão. Nenhum interesse ou desejo pessoal tem prioridade em relação ao reino. Não podemos antepor nada a Cristo e ao reino que vem. Sereis pescadores de homens. Eles já eram pescadores. Pescar era o ofício deles, era o que eles sabiam fazer. Jesus, da capacidade de cada um, quer aproveitar o melhor para a missão.
Não quer inventar pessoas segundo o seu desejo ou plagiá-las com a sua eloquência, mas pede que cada um cresça nos dons que já possui, até então transformar esses dons em instrumentos de anúncio do Evangelho e do Reino. Não pesque peixes, mas toque o coração das pessoas para retirá-las das tristezas, das angústias e das mortes. Eu vos exorto, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros e não admitais entre vós divisões. Pelo contrário, sede unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Dito isto, porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo foi crucificado por amor de vós? Ouvinte, são as palavras de São Paulo na primeira carta que nós escutamos hoje como segunda leitura da celebração eucarística. Aqui o contexto é onde São Paulo exerce o seu ministério. São Paulo está escrevendo aos cristãos da comunidade de Corinto. Corinto era uma cidade importante. Ali se encontravam marinheiros, soldados, comerciantes, turistas provenientes de todas as partes do mundo. Ao apóstolo chegaram notícias e cartas a respeito da situação da comunidade, discórdias escandalosas, surgimento de partidos que se identificavam com os apóstolos, comportamentos morais reprováveis, até mesmo pelos pagãos. Nas celebrações eucarísticas, os grupos se isolavam e se conflitavam entre si. Paulo, desiludido e preocupado, escuta então as notícias e decide escrever aos coríntios. O primeiro argumento que enfrenta são as divisões, os contrastes, o nascimento de partidos. E Paulo, então, diz essa verdade, que os cristãos, então, estavam divididos, pensando que eles formassem verdadeiros partidos. E São Paulo, então, pergunta: será que Cristo está dividido? Acaso Paulo, que foi crucificado por amor de vós, ele pergunta, provocavam as discórdias e as divisões, os egoísmos, o desejo de dominar, de prevalecer, de se impor sobre os outros. Os apóstolos não são patrões, mas servos. Não são os salvadores. O único Salvador é o Cristo. Eles são servidores, anunciadores do Evangelho. São Paulo então pergunta: será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? A igreja deve girar em torno de Cristo e não em torno de homem nenhum, mesmo que sejam os apóstolos do tipo de Pedro e de Paulo. O único fundamento da igreja é Cristo. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar uma boa nova. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Paulo recorda, por último, a beleza de sua missão. Ele foi enviado para anunciar o Evangelho e não para batizar.
O seu anúncio não procede da sabedoria da palavra humana, não é um discurso racional recheado de conhecimentos humanos e de metodologias retóricas, como era o costume entre os gregos. A palavra que Paulo traz é simples, anuncia a cruz. Um discurso de sabedoria esvazia de significado a cruz de Cristo, que por seu poder e não por outra coisa, a cruz de Cristo transmite a salvação. Neste domingo da Palavra de Deus, essa última anotação de Paulo é muito importante. Eu fui enviado para anunciar a palavra de sabedoria, a palavra da cruz, aquela que traz a vida e a salvação. Os apóstolos foram chamados no seu trabalho para anunciar a palavra e Paulo também é enviado para anunciar a palavra de Deus. Ouvinte, escutemos a palavra, nos sintamos, portanto, convidados por Jesus e deixemos tudo, o nosso trabalho, os nossos familiares, os afetos do nosso coração, deixemos tudo para seguir e anunciar o Evangelho. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.